Capítulo 308, Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermilion. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. O Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas havia afirmado que depois de passar pelo treinamento da força, treinamento da carne, treinamento das vísceras, alteração dos músculos e forjamento ósseo, temperando o corpo com verdadeira essência, o maior problema depois disso seria a medula humana. Se a medula não for temperada, não pode ser abalada e seria vulnerável a ferimentos. Esta era a maior fraqueza para os artistas marciais da transformação corporal. Mas, depois do temperamento da medula ter sido totalmente concluído, não só eliminaria essa fraqueza, mas também aumentaria a fusão entre a verdadeira essência e do corpo, dentro e fora, a essência verdadeira seria perfeitamente unificada de todas as direções. Somente quando isso foi alcançado, pode-se atingir o estágio mais estável e perfeito. Lin Ming estava perto da banheira profunda e continuou a girar a fórmula do verdadeiro caos primordial, sentindo o limite do temperar a medula. Após essa mudança em sua mão, a verdadeira essência na verdade se juntou e experimentou um salto qualitativo. O Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas estava certo, mas, quando Lin Ming pensava nas condições extremamente difíceis necessárias para completar o temperar a medula, ele sentiu uma dor de cabeça. Se as coisas continuassem assim, ele provavelmente teria que alcançar o reino núcleo rotativo antes que ele tivesse a força para juntar as pílulas que ele precisava para terminar o temperar a medula. Embora o temperar a medula pertencesse a um sistema de cultivo completamente diferente do sistema de coleta de essências, ainda era melhor romper mais cedo. Pelo menos, o melhor resultado seria se ele pudesse avançar antes de completar 20 anos. Mas não importa qual talento que desafiava os céus, era impossível alcançar o reino núcleo rotativo antes dos 20 anos de idade. Depois, ainda levaria uma quantidade desconhecida de tempo para coletar os materiais que ele precisava. Se ele perdeu o melhor momento para temperar a medula, então sua medula envelheceria e seria muito mais difícil completar o temperar a medula. Como deve continuar? Lin Ming rapidamente tomou banho, tirou um conjunto de roupa de seu anel espacial e voltou para a câmara de cultivo. Mu Qianyu viu Lin Ming voltar, o cabelo bagunçado e molhado, um novo conjunto de roupa limpa e parecendo bastante revigorado e galante. Ela finalmente suspirou. Lin Ming, você tomou a pílula da introdução celestial para lavar a medula e os músculos. Eu acho que você liberou uma quantidade muito pequena de impurezas. A pílula da introdução celestial tinha um poder extremamente dominante para lavar a medula e os músculos, especialmente quando usado por artistas marciais mortais. Muitas vezes, eles descartavam camadas espessas de lodo cinzento, mas Lin Ming só descarregou um pouco do Aroutian sujo. Foi por isso que Mu Qianyu perguntou. Milímetro, eu comi. Lin Ming assentiu desajeitadamente. Quando ele tomou a pílula da introdução celestial, 90% da eficácia medicinal foi usada por ele para temperar a medula, o pouco que restou para trás estava em seus meridianos. Ele não usou nada para lavar a medula e os músculos. Os olhos de Mu Qianyu varreram Lin Ming da cabeça aos pés e finalmente deu um aceno satisfatório, dizendo, eu não acho que seu cultivo aumentou muito. Provavelmente, a eficácia medicinal está escondida em algum lugar do seu corpo. Mas você não precisa se preocupar com isso. Depois de tomar a pílula da introdução celestial, você só precisa entrar em isolamento por um período para lentamente absorver o poder medicinal. Depois disso, sua força deve poder atravessar o nível intermediário do período da condensação de pulso, ou talvez até o nível avançado do período da condensação de pulso. Mas este tipo de cultivo não vem da prática, então é melhor se você também passar um bom período de consolidação para ter o melhor resultado. Se você comer outra pílula da introdução celestial antes de alcançar o reino Outian, provavelmente não vai fazer muito bem. Simplesmente não vale a pena. Eu entendo. Lin Ming sorriu sem ânimo.
Depois de uma mentira, ele também teve que usar mais mentiras para ocultar suas últimas mentiras. Onde havia alguma eficácia medicinal restante em seu corpo, tudo já foi sugada de forma limpa. Seu cultivo não aumentou muito e ele ainda estava longe de chegar ao nível intermediário do período da condensação de pulso. Muqianyu acenou para Lin Ming e disse: Lin Ming, se sente aqui, eu quero testar sua compatibilidade de fusão de energia de origem do fogo. Lin Ming hesitou e depois concordou. Ele sentou de pernas cruzadas na frente de Muqianyu. Ele não sabia exatamente quais eram os padrões para o continente da queda do céu ou qual o grau de compatibilidade de fusão de energia de origem de fogo que ele tinha. Relaxe seu corpo. Não tente controlar de propósito a forma como o seu corpo absorve energia de origem do fogo. Muqianyu segurou a mão de Lin Ming e fechou os olhos. Então, Lin Ming sentiu uma estranha flutuação da energia de origem do fogo em seu corpo, quando a verdadeira essência entrou nele. Ele absorveu a verdadeira essência, deixando que ela julgasse o grau de compatibilidade de sua fusão com o fogo. Talvez fosse porque a energia de origem do fogo na sala era muito rica, mas quando Muqianyu estava sentada no altar, ela transpirou ligeiramente, liberando uma fragrância extremamente encantadora e sedutora. Como Lin Ming estava tão perto de Muqianyu e estavam de frente um para o outro, ele ficou um tanto distraído. Um momento depois, Muqianyu abriu os olhos, um pouco de decepção em seu rosto. Você tem talvez uma compatibilidade de fusão de 6º grau inferior. Um artista marcial que tinha esse grau de compatibilidade de fusão com qualquer elemento já era alguém que desafiava o céu e muito menos Lin Ming, que era um atributo duplo. Sua compatibilidade de fusão de energia de origem do trovão era definitivamente maior. Mas Muqianyu ainda estava um pouco insatisfeita. O método de cultivo da Ilha da Divina Fênix tinha requisitos extremamente duros de compatibilidade de fusão de energia de origem de fogo. Por exemplo, a compatibilidade de fusão de energia de origem de fogo de Muqianyu era um 7º grau superior que desafiou absolutamente a vontade dos céus. Uma compatibilidade de fusão de 6º grau era apenas o requisito mais baixo para estudar os métodos de cultivo principais. No entanto, se Lin Ming quiser atingir os níveis mais altos desse método de cultivo, provavelmente seria impossível. Muqianyu sentiu um grande arrependimento. Além de seu atributo fogo, Muqianyu não tinha muito em comum com as outras forças de Lin Ming. A única coisa que poderia fortalecer o vínculo entre ela e Lin Ming era os métodos de cultivo da Ilha da Divina Fênix. 6º grau inferior. Lin Ming não ficou surpreso. Embora a semente do deus herege seja incrível, todos os outros pontos fortes de seu corpo não tinham conexão com o atributo fogo, então, claro, ele não teria uma compatibilidade de fusão de energia de origem de fogo que desafiava os céus. Eu me pergunto o que vai acontecer quando eu pegar essa lança super valiosa que o ancestral Xian está refinando e depois vá para a região selvagem do sul para eliminar o xamã verme de fogo. Depois de absorver a essência da chama eterna, apenas qual o grau de compatibilidade de fusão que o meu atributo fogo atingirá? A maior característica e mais distinta que a força do deus herege tinha em comparação com os artistas marciais normais era que ela tinha a capacidade para evoluir e crescer. Quando Lin Ming absorveu o dragão roxo de inundação do trovão divino, sua compatibilidade de fusão de energia de origem do trovão com certeza superou um mero 6º grau inferior. Este era o estranho e inacreditável poder da força do deus herege. Lin Ming suspirou. A força do deus herege era muito poderosa. Não era de se admirar que o ancião supremo do reino divino considerasse essa habilidade secreta como a mais preciosa que já havia conseguido em sua vida, até mesmo acima do roco dourado quebrando o vazio. Não só isso, mas mesmo que o roco dourado quebrando o vazio fosse extremamente raro e precioso, ainda havia outras pessoas que o conheciam no reino divino.
Mas a força do deus herege era de verdade única. Essa habilidade secreta foi obtida em algumas ruínas antigas e provavelmente foi criada por algum antigo deus demônio. Quando aquele ancião supremo descobriu a força do deus herege, ela já havia sido selada por inúmeros anos. Depois, o ancião supremo manteve cuidadosamente esta habilidade secreta escondida sem vazar detalhes. Isso a tornou ainda mais preciosa. Infelizmente, o ancião supremo do reino divino não conseguiu estudar e pesquisar a força do deus herege em detalhes. Ele apenas a praticou para o terceiro nível e então ele seguiu Tianmingzi para a Terra Santa das Penas Verdejantes para roubar o cubo mágico de cristal divino, finalmente morrendo com a alma destruída. Agora, descobrir qualquer nova informação sobre a força do deus herege dependia da própria sorte e habilidade de Lin Ming. Ele tropeçou no fato de que reagia à energia de origem do atributo trovão e fogo, mas quanto aos outros tipos, como terra, gelo, madeira, água ou qualquer outra coisa, ele não tinha ideia de como utilizar esses diferentes tipos de energia de origem. Muqianyu olhou para Lin Ming, então hesitou, dizendo: Lin Ming, você estaria disposto a estudar os métodos de cultivo do atributo fogo da Ilha da Divina Fênix? Lin Ming assentiu: eu gostaria de tentar. Os métodos de cultivo da Ilha da Divina Fênix eram naturalmente muito inferiores aos métodos de cultivo que o Ancião Supremo conhecia no Reino Divino. No entanto, embora os métodos de cultivo do Supremo Aluno fossem incríveis, eles não se adequavam a ele. Na melhor das hipóteses, havia apenas alguns métodos de cultivo nas memórias e ele não podia escolher uma direção específica que ele queria entrar. No passado, Lin Ming queria estudar um método de cultivo do atributo trovão para compensar sua falta de velocidade. Mas, para encontrar um manual do método de cultivo do atributo trovão de alto nível dentro do continente da queda do céu, era muito mais fácil dizer do que fazer. Por outro lado, os métodos de cultivo da Ilha da Divina Fênix já eram considerados de topo. Lin Ming, sua verdadeira essência é muito mais espessa e mais pura do que a de um artista marcial no mesmo nível e seu corpo também possui vários lugares especiais dentro dele. Eu acho que você já estudou algum tipo de método de cultivo de qualidade superior do seu mestre. Embora eu não saiba que tipo de método de cultivo é, devo dizer que os incríveis métodos de cultivo da Ilha da Divina Fênix não perderão para qualquer outro método de cultivo do atributo fogo esses dias. Muqianyu passou muito tempo com Lin Ming. Com seu cultivo e excelente visão, ela conseguiu ver que havia muitos aspectos incomuns no corpo de Lin Ming. No entanto, ela não perguntou sobre isso, pois cada potência tinha seus próprios segredos para manter. Mas, como você não se juntou formalmente à Ilha da Divina Fênix, o máximo que posso passar para você é o primeiro nível. Antes de passar isso para você, você deve jurar que não irá vazar esse método de cultivo. Muqianyu olhou para Lin Ming com uma expressão muito séria e solene nos olhos, cada sílaba pronunciada de forma alta e clara. Eu juro pelo meu coração de artes marciais, que se eu não tiver permissão da Ilha da Divina Fênix, não divulgarei nada. Lin Ming fez um juramento sem hesitar. Todas as seitas tinham suas próprias heranças e legados equivalentes ao seu sangue vital. Essas heranças e legados eram a base fundamental para cada seita. Boa! Então, esse método de cultivo é chamado de Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermelho. Ela veio do antigo clã Fênix. Infelizmente, este método de cultivo tem uma falha, caso contrário, mesmo as terras santas do continente da queda do céu pode cobiçá-la. Quando Muqianyu falou, ela deu um grande suspiro. O antigo clã Fênix tinha a linhagem de uma fênix, essa era uma verdadeira besta deusa. Não era uma existência que um pássaro vermelho ou qualquer outra besta santa pudesse se comparar. Como eles deixaram para trás um método de cultivo, o medo terrível de seu poder poderia ser imaginado. Os dois grandes métodos de cultivo do núcleo da Ilha da Divina Fênix são o Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermelho e o Código Gélido Fantasmagórico do Luan Azul.
Mais da metade foi perdida, caso contrário a Ilha da Divina Fênix já teria se tornado uma terra santa. Mesmo que esses dois métodos de cultivo tenham falhas, seu poder formidável já supera muitos métodos básicos de cultivo de seitas de quinto grau. Se alguém quiser estudar esses dois conjuntos de métodos de cultivo no máximo, é preciso a linhagem do pássaro vermilion ou luan azul. Caso contrário, as seitas de quinto grau já haviam atacado e saqueado a Ilha da Divina Fênix. É dito que, com os textos secretos completos da antiga raça da Fênix, se cultivassem seus manuais ao mais alto reino, então o corpo de alguém poderia se tornar como uma fênix, renascendo através do Nirvana em um mar de chamas, imortal e indestrutível. Enquanto Mukyanil falava, Lin Ming ficou chocado. O corpo de alguém poderia se tornar como uma fênix, renascer pelo Nirvana em um mar de chamas, imortal e indestrutível. Se o que Mukyanil disse não fosse exagero, então os textos secretos deste antigo clã Fênix não eram piores do que os melhores métodos de cultivo dentro do reino divino e também poderiam estar ligados à força do deus herege que foi deixada para trás por um antigo deus demônio. Claro, o Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermilion e o Código Gélido Fantasmagórico do Luan Azul eram apenas uma pequena parte dos textos secretos do antigo clã Fênix e a maioria estava faltando, com falhas. Infelizmente, era assim que as coisas eram. Ainda assim, o coração de Lin Ming não podia deixar de ficar movido e ele perguntou, Senhorita Mu disse que, para praticar esses métodos de cultivo até o limite máximo, eu precisarei da linhagem de um pássaro vermilion ou luan azul. Isso significa que eu não posso cultivar esses métodos. Mukyanil suspirou. Mesmo que Lin Ming tivesse a linhagem de um pássaro vermilion, ele estava limitado pela sua compatibilidade de fusão de energia de origem do fogo, não havia como ele poder cultivá-la ao mais alto nível. Mukyanil disse, a Ilha da Divina Fênix tem uma técnica secreta para transplantar parte da linhagem de uma besta santa em você. No entanto, se a linhagem for muito fraca, será insuficiente para estudar a parte mais essencial do Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermilion. Só se... Quando Mukyanil falou, ela de repente ficou em silêncio, seu rosto piscando com a cor do constrangimento.